E aí, galera, beleza? Vamos continuar o assunto ainda de Windows e hoje a gente vai falar de formatação, particionamento, sistema de arquivos. É um assunto até um pouco mais, digamos assim, intermediário, né? O que a gente estava falando até então era muito básico. Então esse assunto aí deve ser novidade para muita gente. Então, primeiramente, gente, vamos conceituar o que é uma formatação. O que é uma formatação de um disco, né? O que é que a formatação faz? A formatação ela prepara o disco para ser usado, dividindo esse disco em trilhas, setores, né? E cria cluster, diretório raiz, flat. A gente vai falar de tudo isso, beleza? Basicamente, existem dois tipos de formatação: a formatação física e a formatação lógica. A formatação física é aquela formatação que prepara o HD, né, para ser usado, né? Geralmente é feita em um disco novo, feita pelo fabricante, né? Cria trilhas, setores e cilindros. Se você olhar essa imagem aqui, eu vou explicar para vocês. Trilha, isso aqui é uma trilha, tá? Tudo isso aqui é uma trilha. O setor é uma parte dessa, isso aqui eu estou falando fisicamente mesmo no disco, tá, gente? E o cilindro é o conjunto dessas trilhas aqui, nesses três pratos aqui, ó, beleza? Nessa mesma linha eu formo um cilindro, certo? Os setores são formados por 512 bytes, tá certo? Isso na formatação física, que é a formatação do fabricante, tá? Esses setores aqui vêm de fábrica com 512 bytes. A formatação lógica, essa que você está mais acostumado a fazer, prepara seu disco para receber arquivos, né? Ela é geralmente feita num disco que é usado, né? É uma formatação feita por software, né? Apaga também todos os dados que tinha no disco. E a formatação lógica, na verdade, ela é uma formatação que vai precisar que o HD tenha antes ter sido particionado e tenha sido definido um sistema de arquivos, beleza? Então, para começar a falar nisso, o que é partição, o que é sistema, antes de começar a falar o que é partição e o que é sistema de arquivos, eu vou aqui mostrar para vocês essa figurinha aqui, tá? Que eu tenho a ideia de um disco e o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um disco com N partições, tá? Eu tenho aqui uma partição onde eu posso ter o sistema operacional Linux, por exemplo. Esse aqui é um exemplo. Vou começar explicando pelo um exemplo para depois dar o conceito. Esse aqui poderia ter uma partição para o Windows e uma partição aqui para seus arquivos pessoais, tá? E o que é que aí a gente vem para cá, tá? Mas Tiago, por que é que eu tenho essas partições? Eu não poderia ter um disco com uma partição só? Pode. Você tem um disco com uma partição só. De toda forma, você vai ter que formatar, definir sistema de arquivos. E aí você teria uma partição só com o sistema operacional lá e os seus arquivos tudo lá. Mas por que é importante você particionar? Você particionar o disco é você dividir o disco físico mesmo, mas em unidades lógicas, tá? De forma que, por exemplo, se você divide o seu disco em duas unidades. Uma unidade você é uma partição primária, eu vou falar daqui a pouco, e a outra unidade é uma partição para você colocar os dados. Você vai lá e quer formatar, instalar um novo sistema operacional, ou o sistema operacional deu um problema, você quer formatar e instalar novamente, você apaga apenas, você formata apenas a partição que contém, a partição primária que contém o sistema operacional. Essa é uma das vantagens, tá? Mas existem outras vantagens. Então, a partição ela divide o disco em partes distintas, tá certo? O tamanho e o sistema de arquivos é definido pelo usuário, ou seja, se você tiver um disco de 500 GB, por exemplo, você pode, não obrigatoriamente, ser 250, 250, ou não, você define quantos GB você quer para cada partição. As partições são enxergadas como discos diferentes pelo sistema operacional. Como a partição é algo lógico e o sistema operacional é um software, ele enxerga cada partição dessa como
um disco diferente. Eu vou mostrar isso aqui na prática também para vocês, que o meu HD está particionado. Né? A gente pode ter até 4 partições, sendo primárias ou estendidas, certo? A partição primária é a partição que instala o teu sistema operacional. E a partição estendida é uma partição que contém partições lógicas, tá? Funciona como um container de dados. A tela pode conter até 255 partições lógicas, e essas partições lógicas são as partições que você vai ter seus dados gravados lá, seus arquivos, enfim. Né? Quando você faz, por exemplo, como eu falei quase agora, formatei um disco, eu não vou formatar onde estão meus dados. Eu não preciso, aí aquela velha história, eu vou fazer um backup de tudo que eu tenho. Não, teus dados estão todos na partição lógica. E uma das partições lógicas guardadas lá. O que tu vai formatar, por exemplo, é a partição onde está o teu sistema operacional, é a partição primária. Beleza? Então, vamos lá. Então, sim, ficou faltando eu falar. Pronto, essa figura aqui, gente, define também o que seria uma partição, tá? A divisão do disco em partições. Você teria aqui, por exemplo, a unidade física do disco, uma partição primária, por exemplo, uma partição estendida com 2 partições lógicas, por exemplo, tá? Você pode ter essa configuração. Lembrando que você pode ter até 4 partições primárias no seu disco, no disco rígido, beleza? Lembrando também que a partição primária é a que você vai instalar o sistema operacional, e as partições estendidas funcionam como um container de várias partições lógicas. Aqui essa imagem não está legal, eu vou depois, quando eu mostrar na prática, algumas questões práticas que eu quero mostrar para vocês, eu mostro essa imagenzinha aqui, que seria uma imagem de como seria uma formatação lógica, né, que eu poderia fazer lá no meu HD. Vou mostrar a vocês no Windows como é que eu faço isso. Pulando agora para cá, para o sistema de arquivos, como eu tinha prometido, o que é um sistema de arquivos, tá? Você primeiro, depois que você particionou, depois que o disco é particionado, é preciso que você defina um sistema de arquivo, né? Uma estrutura que é uma estrutura que vai armazenar os dados no disco rígido, beleza? Então, o sistema de arquivos ele implica em definir uma estrutura de armazenamento dos dados no disco, ou seja, uma unidade de alocação, definir uma unidade de alocação. Essa unidade de alocação a gente também chama de cluster. Cluster é uma divisão lógica, beleza? É totalmente diferente dessas divisões aqui, ó. Isso aqui são divisões físicas que caem bastante em concurso público. Clusters é uma divisão lógica no disco, né, que vai conter de fato os arquivos gravados. É a menor unidade do disco interpretada pelo sistema operacional. Preste atenção, interpretada pelo sistema operacional, né? Quando eu digo aqui que é a menor unidade lógica do disco, mas é a que é interpretada pelo sistema operacional, porque se é lógica, é a parte que é interpretada por um software, pelo sistema operacional, porque geralmente o setor em si é menor do que o cluster, só que o setor é físico, o cluster é lógico, tá? E aí, continuando, ele é um conjunto de setores, geralmente é um conjunto de setores, ele é formado por um conjunto de setores, e ele é alocado em tabelas de alocação, que a gente chama de FAT, né? A tabela de alocação de arquivos, que a gente chama de FAT, é uma estrutura de dados, no caso aqui a gente está falando para o Windows, tá? Que formata a partição do disco, né? Para poder armazenar informações sobre o arquivo. É uma tabela de alocação que vai trazer informações sobre os arquivos que estão no disco, né? Para que você possa acessar um arquivo, recuperar um arquivo que está no disco, o sistema operacional, ele na verdade consulta essa tabela de alocação, essa FAT, beleza? Então, quando você grava um arquivo no seu disco rígido, ele, na verdade, pode estar contido, e possivelmente vai estar contido, porque um arquivo geralmente é bem maior do que um cluster, em várias unidades de alocação, né? Ele pode conter mais de uma unidade de alocação, mais de um cluster, tá? Digamos que um cluster tenha, sei lá, vamos dizer que tem aí 8K, um exemplo. Então, se seu arquivo
ele tem 80K, por exemplo, ele pode estar aí contido em 10 clusters, tá? Mas vamos entrar nesse assunto ainda não, eu vou aqui para a parte de tabela de alocação. E um ponto importantíssimo a se dizer, que eu esquecendo, é que quanto maior esse cluster, tá? Que é essa unidade de alocação, lógico que o sistema operacional vai entender, quanto maior esse cluster, maior vai ser o desperdício de espaço no seu HD. Né? Por quê? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Um cluster, ele não armazena mais de um arquivo, por mais que ele possa. Beleza? Mas ele não armazena mais de um arquivo. Então, um arquivo, ele, por exemplo, um arquivo que tem um tamanho, um arquivo muito pequeno, que tem um tamanho menor do que um cluster, ele vai ocupar o espaço do cluster completo. Beleza? Um arquivo está contido em vários clusters, mas um cluster, ele não armazena mais de um arquivo. Tranquilo? E aí, como eu estava dizendo a vocês, quando você grava um arquivo, esse arquivo pode estar contido em várias unidades de alocação lá na FAT, lá na sua tabela. A FAT é a tabela, não confundo também FAT com cluster, tá? A FAT é uma tabela de alocação que vai trazer informação sobre os arquivos que estão armazenados no disco. Beleza? E aí é nela que a gente vai entrar aqui agora, porque no Windows você tem 3 opções de sistema de arquivos, e são essas 3 opções de sistema de arquivos que eu vou falar aqui. Tá? A gente falou de formatação e estamos agora falando agora de sistema de arquivos, e eu vou falar dos 3 aqui. Primeiramente, o conhecido FAT16, né? Ou FAT com 16 bits, que é um sistema de arquivo que era usado lá no MS-DOS, né? Um antigo sistema operacional da Microsoft, e também em alguns outros sistemas no Windows, em algumas versões iniciais do Windows, né? A configuração do sistema de arquivos de 16 bits, ele hoje hoje não tem disquete, mas ainda em pequenos pendrives ainda se utiliza, mas é um sistema de arquivo já obsoleto, tranquilo? As principais características dele, o cluster dele pode ter como ele tem 16 bits, né? O seu sistema de arquivo de 16 bits, ele pode endereçar até 2 elevado a 16 endereços diferentes. Tá? Se você tem 16 bits, né? Cada espaçozinho, digamos assim, seria 0 ou 1, ou seja, teriam 2 opções, né? Para cada espaço. Eu tenho 16 opções, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 vezes, ou seja, 2 elevado a 16, né? Endereços. E cada endereço pode variar de 16 a 64 KB, né? Isso vai resultar em um limite de 4 GB de disco, né? O disco só consegue, o sistema de arquivo 16 bits só consegue ser formatado nesse sistema de arquivo, até consegue só consegue armazenar até 4 GB de disco, né? E o limite do arquivo é de 2 GB. E existe também o FAT32, né? Que a principal diferença é que agora eu tenho até 32 bits, né? Ou seja, em termos de sistemas operacionais que eram formatados com esse sistema de arquivo, o Windows 98 era formatado com esse sistema de arquivo, né? Mas cartões de memória e pendrive maiores hoje em dia, né? Alguns cartões de memória e pendrive são formatados com esse padrão de sistema de arquivos, né? A principal diferença é que ele endereça até 32 bits, ou seja, eu tenho agora 2 elevado a 32 endereços, né? E o tamanho do cluster é de 4 KB, né? E isso leva um tamanho de disco de até 32 GB, beleza? É só você fazer a multiplicação aí, né? 2 elevado a 32 endereços diferentes, e cada endereço com 4K, né? Você vai ter até 32 GB, podendo ser endereçado até 32 GB. Ainda se utiliza essa formatação em algumas mídias, né, de mídias flash, como carta de memória, né, pendrive, como eu falei para vocês. E uma outra informação importante é que o tamanho do arquivo é limitado em 4 GB.
E, por fim, para concluir, a extensão, o sistema de arquivo NTFS, né? O New Technology File System, sistema de arquivo de nova tecnologia. Esse aí é um sistema de arquivo que trouxe diversos avanços em relação aos anteriores, tá? Principalmente em relação ao desempenho, segurança, confiabilidade, beleza? E além de outros recursos, como por exemplo, uma informação importante é que esse sistema de arquivo já vem sendo utilizado desde o Windows XP, né? O Windows 7 também, o Windows 8, está no Windows no momento, tranquilo? E uma outra informação importante é a questão de log de registro e ponto de restauração, né? Esse sistema de arquivo garante que o volume que está sendo usado, né? Ele registre logs nas transações, padrões, para poder realizar a recuperação depois, né? Por exemplo, se o seu sistema falhar, esse sistema de arquivo NTFS, ele vai poder usar informações do arquivo de log, tá? E ter pontos de verificação para poder restaurar a consistência que existia antes no sistema de arquivo. E aí, desculpa, o Windows, por exemplo, ele permite que você consiga restaurar pontos de restaurar o sistema operacional a partir de pontos de restauração que o sistema operacional vai registrando devido a esse sistema de arquivo NTFS. Eu não sei se já aconteceu, mas você tem um problema no seu sistema operacional e o sistema operacional pergunta se você quer restaurar o sistema. É possível você fazer isso nos sistemas operacionais do Windows da atualidade, né? Na verdade, ele é como se ele registrasse, né? Como tentando explicar de uma forma mais fácil de entender, com o passar do tempo, cada uso do sistema, o sistema vai registrando o ponto que ele está, o ponto que ele se encontra, né? De forma que se lá na frente acontecesse alguma coisa, ele consegue voltar ao estado que ele estava antes, né? Aí ele volta, ele recupera aquele ponto de restauração e volta ao estado que ele estava antes, né? Alguns recursos avançados que esse sistema de arquivos também permite, né? É a permissão de arquivos e a criptografia, né? Por exemplo, você pode ter permissão de arquivos em algum grupo de pastas, em algumas pastas de permissão para usuário, né? Permissão, o que certo usuário pode acessar, o que ele não pode. Então, esse tipo de função é mais uma novidade também desse sistema de arquivos, né? Além do processo de criptografia dos dados, tá? E para concluir, o cluster pode ter entre essa variação, né, de 512 bytes a 32K, mas por padrão é um cluster, né, principalmente se focar em concurso público, de 4K byte, tá? O limite de disco é de 2 terabytes. O limite de disco 2 tera, né? 2 terabytes, como eu disse a vocês, mas pode haver uma extensão com volumes dinâmicos de até 16 terabytes. Tá? E o limite do tamanho do arquivo é praticamente o limite do tamanho do disco de 16 tera. Ninguém vai ter um arquivo com esse tamanho, né? Enfim, é isso. Deixa eu aqui mostrar para vocês agora a questão daquela imagem. Você vir aqui no botão direito, ele não vai permitir isso. Esse aqui. Então aqui ele mostra essa figurazinha com uma formatação rápida aqui. Essa formatação rápida é uma formatação lógica também, claro, mas é uma formatação que formata basicamente as informações sobre os arquivos, né? Mas o arquivo em si continua lá no disco. Aqui o tipo do sistema de arquivo, que ele só dá essa opção, a capacidade do disco, que é o nome do meu volume, tá? E uma outra informação que eu queria passar aqui para vocês seria apresentar aqui, ó, esse é um software, o Easy US Partition Master, né, edição gratuita, é muito bom se você quiser
particionar seu disco, aqui você consegue aumentar o tamanho do disco lógico, do disco primário, enfim. Tá? Aqui tem as informações que eu passei para vocês, ó. Primário, lógico, tá? Nesse software aqui eu não vou, nesse momento, né, apresentar como utilizar esse software, não é o objetivo dessa aula, mas apenas apresentar a vocês esse software de partição de disco muito legal. E aqui esse é o assunto. Tranquilo? Gente, por hoje é isso aí, tá? Até a próxima aula, fique com Deus, valeu!